Provérbios capítulo 4, versículo 3. Eu quero ler com você, diz a palavra, eu vou ler junto para que seja uma versão só. Quando eu era filho de meu pai, filho único por minha mãe, pode passar, meu pai me ensinava, leve minhas palavras a sério, siga meus mandamentos e viverá. Adquira sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem se afaste delas. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, sobre esta palavra nós vamos caminhar. E nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Nós queremos a tua direção sobre nós aqui esta noite. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, Jesus. Pai, é o último dia da conferência desta igreja. E nós ouvimos, talvez de maneira equivocada, que o melhor vinho é o final. Mas na verdade não, Jesus. O melhor vinho não tem a ver com a sequência, mas tem a ver com quem serve. E tu és aquele que está servindo esta conferência, servindo a tua igreja desde o primeiro dia, Senhor. E o único pedido que eu faço, nós como igreja, é que o Senhor sirva-nos, que o Senhor fale ao nosso coração, Jesus, que o Senhor derrame sobre nós de uma presença extraordinária e que possamos sair daqui transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, eu lendo esse texto essa semana, a minha cabeça fez um replay assim de muitas coisas para que eu pudesse caminhar junto com você aqui essa noite. Uma das coisas que eu prego muito e prego desde o dia basicamente que eu comecei a ministrar é sobre família. Só que as mensagens que mais circulavam no meu coração até esse dia que chegou é basicamente mensagens de cura mediante pessoas que viveram cenários trágicos na sua casa, na sua realidade de família, como por exemplo, eu creio que vocês que estavam aqui ontem ouviram o pastor Júnior. E sabe, uma das constatações que o Wanderson acabou de dizer é que o problema da sociedade é familiar. E é familiar porque bases estragadas, na maioria das vezes, geraram famílias com problemas. Porque na verdade, nós temos uma predisposição a seguir modelos, a reproduzir padrões. Há um estudo científico que fala sobre gestão, por exemplo, e ele é tão poderoso que se nós estivermos numa mesa e eu fazer um teste com você, você vai em 10 minutos mostrar que isso faz parte da tua natureza. O dia que você estiver sentado à mesa e o seu celular estiver em cima e ele estiver torto, faça assim com o seu celular, arrume ele. Em 10 minutos, toda a mesa, os celulares estarão na mesma posição que o seu. Porque isso é basicamente um reflexo do ser humano, copiar, reproduzir. Ainda mais quando se trata de família, você nasce dentro de um ambiente que te impulsiona, que te ensina, que te instrui. Então, a nossa dificuldade é porque a maioria das famílias, mediante história de crises, elas estão vindo com defeitos que nós ouvimos agora na mensagem que foi falado, desconexão familiar, problemas emocionais. Agora, qual é a questão chave? Se eu prego de cura, sobre cura, é porque eu creio que em Jesus somos curados para viver algo novo. E eu creio que se você compartilha da mesma fé que a minha, você confia que em Jesus as coisas são feitas novas. Isso segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17 diz: porque se você está em Jesus, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então, se Jesus me dá a possibilidade de não ser reflexo do que deu errado, mas ser reflexo da palavra dele, logo, a partir do momento que eu recebo isso, os meus filhos não terão as mesmas marcas que eu tenho. Você consegue entender isso? Então, a partir do momento que você conhece Jesus, você não fala mais de maldições hereditárias, você fala de bênçãos hereditárias. Porque não é mais o que você recebeu, é quem está perante você que irá receber. Olha, eu sou casado há 8 anos com a mesma mulher.
E deixa eu te dizer um negócio. Eu recebi problemas, mas também recebi instruções poderosas. Eu me lembro que quando o meu filho estava próximo de nascer, meu pai me chamou e disse: filho, o pai quer te falar um negócio. E eu falei: sim, pai, o que era? Ele falou assim: deixa eu te dizer, o teu avô nunca traiu a tua avó. Eu falei: amém, pai. E ele falou: e a colheita do teu avô foi eu. E deixa eu te dizer, filho, eu nunca traí a tua mãe. E a minha colheita é você. Então, filho, deixa eu te dizer, para que você colha no João o que o teu avô colheu comigo e eu colhi com você, não traia a sua esposa. Entendeu? É uma outra carga. É uma outra responsabilidade. Porque eu tenho as histórias que foram negativas. Talvez você já ter visto alguma delas. Mas em Jesus todas foram curadas. E a nossa maior dificuldade é que quando nós começamos a servir a Jesus é nos desvencilhar do passado. É como se nós tivéssemos um quarto escuro na nossa vida, que todas as vezes que nós precisássemos de uma desculpa, nós vamos lá dentro do quarto escuro, vasculhamos e dizemos: eu sou isso por conta disso, eu faço isso por conta disso, sendo que o quarto foi destruído no dia que você aceitou a Jesus, no dia que Jesus entrou na sua história, no dia que Cristo curou você. É você lembrar do leproso que Jesus curou. O único lugar que o leproso não volta é o leprosário, porque se ele volta para o leprosário, ele assume o risco de ficar doente novamente. Ou seja, a partir do momento que Jesus cura você, você não olha mais para trás, agora você olha para frente. Jesus entrou na minha vida, eu não olho mais para o que aconteceu. Sabe por que eu estou olhando agora? Eu estou olhando para o João. Eu estou olhando para o João, eu estou olhando para o Noah, e eu já estou entendendo que se o meu filho receber algo novo a partir daquilo que recebi de Jesus, um dia o meu filho vai pregar. E eu vou te dizer um negócio: o meu filho não vai poder subir no altar e dizer: na minha casa houve isso aqui, na minha casa houve discórdia, eu vi o meu pai abandonar minha mãe. Não que isso aconteceu comigo, mas veja, o meu filho não poderá contar isso, porque eu não estou semeando no meu filho algo que Jesus primeiro não tenha semeado em mim. Então, pastor, aonde isso vai chegar? Eu vou te explicar. Eu só preciso introduzir você a entender, se você consegue entender que, quando Jesus entrou, tudo se fez novo. Com todo o amor e respeito, você acredita dessa forma? Então nunca mais você vai poder dar uma desculpa que aquilo que você está vivendo hoje tem a ver com o seu passado. Ou você crê e vive, ou você acredita com uma filosofia e só apoia quando aquilo não toca você. Se você perguntar para um pai que trata mal o filho, ele vai dizer: porque eu fui criado assim. Se você vê um pai que abandona a esposa, você vai olhar a família e às vezes aquele abandono também aconteceu. Mas se Jesus entrou no meio, aquilo tem que acabar. A vida perde o ciclo, ou a questão cíclica de reproduzir para receber algo novo a partir de Jesus. E se essa é a nossa esperança, e essa é a minha viva esperança, agora eu não busco na palavra algo para defender o meu passado, ou me apoiar para que justifique os meus erros. Não, eu busco na palavra o que vai justificar os meus acertos e vai me apontar um caminho. E aí essa semana, quando eu comecei a ler esse texto de Salomão, eu falei: Jesus, o que é isso? Talvez você não percebeu o que nós acabamos de ler, ou talvez porque não estava inserido dentro de um contexto, passou batido. Mas perceba o que Salomão disse. Quer ver? Salomão aqui, escrevendo Provérbios, é o homem mais sábio da história. Aqui, Salomão já é um homem. Aqui, Salomão já é o rei de Israel, o terceiro rei de Israel. Saul, Davi, Salomão. Salomão foi aquele que construiu o templo, que no 4º ano de reinado começou o maior empreendimento que o mundo contemporâneo daquela época havia visto. Riqueza, poder. Agora, percebe o que Salomão acabou de dizer? Ele está dizendo: olha, quando eu era menino, o meu
pai me ensinava. Oh, aleluia! Não, pelo amor de Jesus, meu lindo, eu quero que você entenda que se eu posso justificar o meu fracasso por conta de um passado frustrado, eu quero dizer que o meu filho vai justificar a vida dele por um passado extraordinário. Um dia ele vai subir em algum lugar para dizer, eu não sei se esse será o ministério dele, mas ele vai dizer, eu estou pregando assim hoje, porque um dia, dentro da minha casa, eu vi o meu pai sendo o reflexo daquilo que ele pregava no altar. Um dia eu vi na minha casa, eu sou esse esposo, porque eu vi o meu pai ser esse esposo para minha mãe. Eu sou esse filho, porque eu vi o meu pai sendo esse filho para a mãe dele. Sabe o que é isso? Eu também tenho que entender que a partir de Jesus, agora é a minha vez de gerar um reflexo na minha geração. Aleluia! E aqui eu estou olhando para Salomão, o cara mais extraordinário do Velho Testamento no sentido de inteligência, sabedoria. Salomão está dizendo, quando eu era menino, meu pai me ensinava. Ele está dizendo, o meu pai, que quando Samuel foi ungir, que foi chamado homem segundo o coração de Deus, o meu pai me ensinava. E deixa eu te dizer uma parada, irmão. Salomão é filho de Batseba. Salomão é fruto de um pecado. Salomão não é um filho amado de uma casa. Não. Salomão tinha tudo para ser revoltado. Salomão, o pai dele, ou a gênesis que deveria ser dele, é de um homem que foi morto no campo de batalha, porque o pai o colocou na frente de soldados, para que a sua mãe pudesse ser usada. Uau, o que é isso, irmão? Bom, Salomão era para ser um fracasso. Salomão era para ser frustrado. Ele é fruto de um casamento apodrecido que nunca existiu. Mas a Bíblia vai dizer que o pai dele se arrependeu. Por isso que eu amo a palavra, porque sempre é possível viver algo novo em um cenário onde tudo deu errado. Oh, aleluia! A Bíblia vai dizer que um profeta chegou na cara do Davi e disse, você é um bandido. Lembra, ele usou uma paráfrase de uma ovelha que foi morta e que era a única ovelha, e o Davi disse, tem que matar. E o Jonathan olhou para ele e disse, esse homem é você. Aí a Bíblia diz que ele se arrependeu, rasgou a roupa, foi para o meio do palácio e se arrependeu. Bom, esse é o pai do Davi, do Salomão. Então o pai do Salomão converteu a rota e demonstra aí que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus não é ser perfeito, é ser suscetível ao coração de Deus. Arrependo, mudo, transformo, obedeço. É isso. E Salomão converteu a rota a partir de ensinamento do pai. Eu fico imaginando o cenário. Eu não sei se você consegue vislumbrar isso, mas ele é filho do homem segundo o coração de Deus. Foi o primeiro homem a ser bajulado na Bíblia por Deus. Você já imaginou que Samuel foi na casa de Jessé para ungir um rei, e todos os irmãos eram melhores fisicamente, em tudo, superiores a Davi. Mas a Bíblia vai dizer que Samuel foi constrangido por Deus a esperar um menino que estava no campo. Agora, o menino chega, e esse menino é Davi, e ele é ungido ao rei de Israel. Esse menino venceu o gigante. Esse menino matou leão e urso. Esse menino tem história para dar e vender. Sabe qual que é um problema que se apresenta aqui? A sombra desse pai é muito grande. Porque, não sei se você compreende, mas assim como tem gente que vive à sombra de fracassos, tem gente que vive à sombra de grandes sucessos. E eu não sei o que é pior. Posso te dizer uma coisa? Minha maior preocupação é que o meu filho me veja como pastor Dave, não como Dave pai.
Porque se ele se assustar com aquilo que Deus está fazendo comigo, provavelmente terá medo para ser aquilo que Deus fez ele para ser. Meu filho não vai ser um pastor. Meu filho vai ser o que Deus determinou para ele. Essa é a maior dificuldade da gente que é pai. É preparar o filho não para viver o meu desejo, mas para o meu filho viver a vontade de Deus. Davi não preparou um rei, Davi preparou um filho. A princípio, Salomão nem seria rei. A ordem sucessória não era dele, ele era bastardo. Mas Natã intercedeu dizendo, ei, é o menino. Mas aí, o caminhar da história começa a me demonstrar a importância de um pai na vida de um menino. E é isso que eu acho maravilhoso. Veja, Salomão lá com toda a sabedoria, com toda a vivência, volta para escrever o seguinte, olha, eu era filho do meu pai, e ele ensinava-me, e dizia, retém as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria. Pega essa palavra. O que Davi disse para Salomão? Adquire? Olha. Peraí. Quando eu li isso, eu fiz aqui, ó. Opa! Qual é a instrução do pai? Adquire. Lembra do que Provérbios capítulo 22, verso 6 diz? Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, que ele envelhecerá e não desviará dele. Salomão ouviu do pai, filho, busca sabedoria. Você imagina quantas vezes Salomão deve ter ouvido isso do pai? Filho, busca sabedoria. Filho, busca sabedoria. Filho, busca sabedoria. Um dia Deus falou com Salomão, Salomão, o que você quer? Não, pelo amor de Jesus. Caminha comigo aqui. Um dia o reinado foi passado para Salomão. Salomão pegou todos os soldados, todas as autoridades, todo mundo, levou para cima do monte, ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor, entrou na tenda do encontro, Deus desceu, e Deus disse, Salomão, eu vi o que tu fez, isso agradou o meu coração, me pede o que tu quiser, que eu te darei, irmão. É por isso que nós instruímos os nossos filhos, não é pelo que eles fazem na nossa frente, é pelo que eles irão fazer, quando os nossos olhos não o alcançarem. Ele está sozinho, na tenda do encontro, com a presença de Deus, e Deus diz, o que tu quer? Por isso que instrução é poderosa. Por isso que o que você está fazendo hoje com a sua família vai determinar muito do futuro dos teus filhos. E Salomão podia ter dito assim, eu quero que o Senhor destrua Davi que matou meu pai. Não, eu quero que o Senhor dê a posição de honra que a minha mãe merece. Porque ela foi tratada até agora como uma desordeira, e ela foi fruto de um homem que colocou ela naquela situação. Eu quero que o Senhor coloque todos os meus inimigos na minha mão, para que eles morram, não. Eu quero todas as riquezas do mundo, não. Porque Salomão não era menino sem instrução. Salomão tinha algo poderoso dentro dele, que foi gerado por um pai cheio do Espírito Santo lá atrás. Posso dizer uma coisa? Eu tenho um filho de 1 ano e 9 meses, o João. Irmão, o João é um esboço de pregação andando na minha casa. Quem tem filho aqui? Quem tem filho sabe que filhos são lições andando dentro de casa. Meu filho, ele é minha cópia. Eu não sei até quando isso é bom e quando isso começa a ficar ruim. Porque ele é elétrico e ele é eu. E porque ele é eu sei como eu sou, então ele não me engana. Eu me lembro que chegou uma fase do meu filho que ele começou a bater no rosto da gente. E aí, irmão, a gente é pai de primeira viagem, a gente não sabe o que faz. E quem é pai sabe que a pior coisa é a hora de corrigir o filho. Lendo Provérbios, eu entendi essa semana também que quem corrige é porque ama. Óbvio que a gente já sabe, mas é bom ser lembrado disso.
Mas o meu filho começou a bater no nosso rosto e a gente ficava sem reação. O que fazer? Bater? Agredir? Falar? E aí a gente foi numa médica, numa pediatra. E a pediatra falou assim: papai, quando ele bater no seu rosto, você vai pegar a mãozinha dele assim e vai fazer assim: não, filho, não é para bater não, fazer carinho. Irmão, eu fiz isso uma vez, mãozinho, carinho, filho, tirei ele, pá. A médica falou: não, é que ele está descobrindo a profundidade. Ele estava descobrindo a profundidade da minha ira naqueles momentos, né? Ele fez uma, ele fez duas. Eu me lembro o dia, a gente estava lá nos Estados Unidos, dentro do aeroporto. Ele virou a mão e pá! Falei: vamos resolver. Eu peguei ele no colo, coloquei ele no chão. Falei assim: olha para o pai, me dá sua mão. Ele deu a mão, eu virei a palma da mão dele e bati 3 vezes. Pá, pá, pá. Olhei no olho deles: você nunca mais vai bater no rosto do pai, no rosto da mãe ou de ninguém. Sabe o que eu estava fazendo naquele dia? Gerando uma memória poderosa na vida dentro do meu filho. Eu não gerei uma memória para 2 anos, eu não gerei uma memória para 3 anos, eu gerei uma memória para a vida dele. E é isso que a gente não entende. Tudo que eu faço hoje gera uma memória eterna no meu filho. Sabe o que o meu filho fez essa semana? Estava deitado no sofá aqui, ó, com a cabeça, ele fez assim, ó. E quando ele veio, irmão, ele lembrou do dia. E ele diminuiu a velocidade. Quando ele chegou, ele fez assim. Olhei para ele: lembrou. Lembrou. E vai lembrar. E vai lembrar. E vai lembrar. Se eu tivesse batido no rosto dele, ele lembraria que eu tinha batido no rosto dele. Eu consigo me lembrar de muita coisa que aconteceu e que me feriu, mas também consigo de lembrar de muita coisa que aconteceu e me transformou para sempre. É isso que que a minha geração, dos meus filhos, dos filhos dos meus filhos, dos filhos dos filhos dos meus filhos irão receber. Porque eu estou gerando algo novo. Sabe, eu saio do meu momento de oração, dentro do meu quarto, vou no quarto, nosso quarto, meu filho acorda, vai deitar no nosso meio. Essa semana foi muito lindo. Eu falei: filho, levanta que o pai quer orar por você. Ele já estava acordado. Ele estava todo molinho, mas ele já entende. Ele me abraçou assim, soltou a mãozinha, fechou o olho. E eu dizia: Jesus, cuida do meu filho, Senhor. Jesus, eu profetizo que ele vai ser um homem de Deus, um homem cheio da tua presença. Sabe o que é isso? Estou gerando palavra nova nele. Um dia Deus vai se apresentar a ele também e vai perguntar: o que tu quer, meu filho? Eu não sei se ele vai dizer pregador, mas de uma coisa ele vai ter que dizer: eu quero ser um homem igual ao meu pai. Você conhece o Mateus e o Cleiton? Uma das coisas que me marcaram um dia é que eles falaram exatamente isso para mim: David, eu quero ser igual ao meu pai. Sabe qual que é o maior medo nosso? Já parou para pensar, se chegar para o teu filho hoje e dizer: você quer ser igual ao seu pai? O que ele vai dizer? Tem um amigo meu que é pastor, estava numa roda de um monte de meninos e ele começou a perguntar: o que você quer ser quando crescer? Ele dizia: eu quero ser pregador igual ao meu pai. E você? Eu quero ser igual ao meu pai, quero ser em tal coisa. Todos os filhos tinham os pais como heróis. Aí ele falou assim: eu vou perguntar para meus filhos mês que vem. E é isso que a gente tem que entender. Então, quando eu estou olhando para Salomão agora, vivendo o reinado, eu tenho que lembrar: Salomão teve um pai que sentava com ele. E veja, olha que coisa poderosa. Lembra que eu te falei das 2 sombras? Da sombra de um passado negativo, mas é a sombra de um sucesso estrondoso? O que Salomão pode ser depois do que o pai dele foi? Já parou para pensar? Bom, vamos ler para um texto? Você não precisa abrir, eu vou ler para você. 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 8. Isso aqui para mim foi incrível. Perdão, 2 Crônicas, isso mesmo. 2 Crônicas, que está no Velho Testamento. Então não é segunda, é segundo porque é livro, não é carta. Vamos lá. E Salomão disse a Deus: tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim fizestes rei desse lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada ao meu pai Davi, porque tu me fizestes reinar sobre um povo numeroso
como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento. Agora, entenda o coração dele, para que eu possa sair e entrar perante este povo, pois quem poderia julgar a este teu grande povo? Aí Deus, irmão, faz assim, ó. Deus desmorona. E aí Deus responde ele: porquanto houve isto no teu coração e não pedistes riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento para julgar o meu povo, sobre a qual te constitui rei, sabedoria e conhecimento serão dados. E te darei riquezas, bens, honra, quais não teve nenhum rei antes de ti. Quem foi rei antes de Salomão? Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas porque foi despertado pelo pai, Deus está dizendo: eu vou dar para você o que eu não dei para o teu pai. Você está preparado para Deus falar isso para o teu filho? Eu vou dar para você o que eu não dei para o teu pai. Eu estou criando meu filho para viver o que eu nunca vivi. Eu estou criando meu filho para ser 1000 vezes melhor do que eu. Eu estou criando meu filho para que o meu teto seja o pé solo dele, onde ele vai fixar os pés. Eu não crio filhos para ser menores. Você não cria filhos para ser piores. Você está criando seus filhos para ser os homens mais cheios do Espírito Santo que o mundo já viu. Você está criando mulheres para que elas sejam as mulheres mais extraordinárias que o mundo já viu. Esse é o coração de uma família que vai mudar a história de uma humanidade. Enquanto tem gente dizendo que quer mundo melhor para os filhos, a gente tem que dizer: eu quero filhos melhores para esse mundo. Eu estou mudando. Essa é a diferença, irmão. Não é um mundo melhor para meus filhos, isso não vai acontecer. Mas os meus filhos serão filhos melhores para o mundo. Os meus filhos vão dar esmola. Os meus filhos vão ajudar o necessitado. Os meus filhos vão... Eu estou falando junto com você. Os nossos filhos serão cheios do Espírito Santo. Os nossos filhos não perderão um casamento por conta de adultério. Os nossos filhos não perderão a família por conta de besteira. Os nossos filhos serão pais melhores do que nós fomos. Os nossos filhos serão melhores esposos do que eu fui, que você foi. A sua filha será melhor esposa. Sabe por quê? Porque nós não estamos colocando coisas perecíveis. Nós estamos derramando sobre os nossos filhos valores eternos. Sabe qual que é o nome disso? Bênção geracional. Eu não estou pregando para você hoje. Você não entendeu ainda. Eu estou pregando para os teus filhos. Não, você não pode. Pelo amor de Jesus, eu vou repetir. Eu não estou pregando para você hoje. Sabe quem está sendo impactado por essa mensagem? A criançada lá dos kids, está tudo lá. Eles não sabem, mas já está acontecendo algo poderoso na vida deles. Eles não estão vendo, mas já está acontecendo. Oh, aleluia! Sabe o que vai acontecer? Eu vou profetizar crendo. Você vai sair daqui e a sua vida na vida dos seus filhos vai mudar. A sua vida dentro de casa vai mudar. Sabe o que vai acontecer? Eu vou dizer: os teus filhos serão acordados pelas tuas lágrimas na madrugada orando por eles. E você nunca mais vai precisar falar de oração para eles, porque eles vão aprender a orar vendo você orar. Ei, os seus filhos serão ótimos esposos e você não vai ter que falar. Eles vão ver você sendo esposos extraordinários. Um dia Deus vai perguntar para eles: o que vocês querem? E eles vão reproduzir aquilo que vocês gravaram no coração deles. Eu estou ensinando para o meu filho coisas eternas. E eu vou te dizer, meu lindo, isso é tão poderoso, isso é tão extraordinário, que a gente para de falar de maldição. Acabou. Tudo se fez novo. Jesus é bom, maravilhoso. Oh, aleluia. E agora? Esperança. Filho, ei, olha para o papai. Escuta. Tem uma vida nova para você. Você já viu quando alguém comenta assim: esses meninos nunca vão saber o que é pagar boleto? Deixa eu contar, meus filhos vão aprender a pagar boleto. Meus filhos vão aprender o que é ter desafio. Mas não por conta de uma tempestade que eu criei, mas vão aprender a vencer as tempestades que a vida cria. A vida não é um mar de rosas. Sabe o que acontece nos Estados Unidos? Sabe qual é a tributação da herança na América? 50%. Sabia disso? O país mais cristão do mundo tributa a herança 50%. Sabe o que é isso? Se você é americano e o seu pai morre e ele tem $1 milhão de herança para você, você vai receber 500 mil. Você, nossa, que injusto. Sabe o que é isso? É um país que está dizendo: você não precisa
de uma esmola. Deus deu um pai que te ensinou a construir as mesmas riquezas que ele construiu, e ainda maior daquilo que ele fez. Se você acha que você cria filhos para que eles desfrutem do que você faz, não, eu estou criando filhos para que construam ainda mais do que eu construí, para que sejam ainda melhores do que eu fui. Isso não é um desafio impossível, não, querido. Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas olha o que Deus está dizendo para Davi, para Salomão. Pode colocar na tela, por gentileza, naquele versículo, se puder voltar, que eu não me lembro mais onde nós estávamos. Isso, pode passar, passa, aqui, passa de novo. Então Salomão voltou da tenda do encontro no lugar de culto em Gibeão para Jerusalém e reinou sobre todo Israel. O reino era dividido, o reino estava cheio de problema. Salomão assumiu e no 4º ano ele construiu um templo. Você já foi em Jerusalém? Sabe o que o judeu está orando até hoje? Para que o templo que Salomão construiu seja refeito. O que eles não entendem é que Jesus já veio, construiu, destruiu, e quando ele voltar, é ele que vai construir novamente. Enquanto eles estão esperando a vinda, nós estamos esperando o retorno. Mas começou com um rei que Deus estabeleceu. Davi queria construir o templo. Davi tentou construir o templo durante todo o seu reinado. Deus não deixou. Porque tem coisas que Deus não vai deixar eu fazer, mas o meu filho Deus vai deixar. Que coisa doida, irmão. Eu quero repetir para mim que eu ouvi. Ouça isso. Tem coisas que tu não vai fazer, Dave, mas os teus filhos farão. Tem coisas que você não vai viver, mas os teus filhos viverão. Tem lugares que você nunca vai acessar, mas os teus filhos vão acessar. Sabe o que é isso? Bênçãos geracionais. Eu podia vir aqui dizer para você, se liberte. Não. Eu já estou crendo que você está liberto para constituir. Quem tem filhos? Deixa eu perguntar de novo. Quem tem filhos? Quem é filho de pai divorciado aqui? Levanta a mão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Seu casamento não vai acabar. Em nome de Jesus. Se o seu casamento durou até hoje, então pelo amor de Deus, que aguenta. Pega na mão da irmã e diz, hoje vai acabar essa palhaçada de brigar dentro de casa. Se você tem filho, toma vergonha na cara, para de brigar na frente dele, porque essa é a memória mais forte que você está colocando nele. Aqui, ó, nós vamos mudar a nossa casa, a nossa família, para que um dia o meu filho possa viver além do que eu vivi, alcançar lugares que eu não alcancei, em nome de Jesus. Termino dizendo para você o seguinte, é que a gente sempre tem que chegar em Jesus. Não há nenhuma mensagem bíblica que não chegue em Jesus. Sempre chega em Jesus. Sempre. Por quê? Porque tudo converge nele. Então, tudo que você viu no velho também aconteceu no novo, mas a partir de Jesus. Então eu creio que Salomão venceu porque Davi foi usado por Deus e foi intencional com o filho. Só quero que você grave essa palavra antes da gente passar para o final. Intencional. Você sabe o que significa a palavra intencional? Quem sabe o que significa a palavra intencional? Parece que é simples, mas eu vou te dizer. A maioria das coisas na nossa vida não são intencionais, são orgânicas. Ninguém é treinado, basicamente, para a vida. A gente é tudo orgânico. Acontece, por exemplo, não foi ninguém que me ensinou a fazer aquilo com o meu filho. Nasceu orgânico. E deu certo, deu tão certo que eu faço com ele isso até hoje. Sabe o que eu faço quando a treta acontece lá em casa? Falo, filho, vamos para o banheiro conversar. Pego ele pela mãozinha, irmão, a lagriminha já corre na hora. O beicinho começa a fazer assim, e ele sabe que o pau vai fechar. Nós entramos dentro do banheiro, que eu criei uma estratégia. Eu não educo meu filho expondo, eu educo meu filho protegendo. Ninguém precisa ver o que está acontecendo, é eu e ele. Só que aí eu entro no banheiro, irmão, e o pau fecha de tal nível que ele já entendeu que naquele momento o pai vai falar, irmão, eu baixo na alturinha dele aqui, deu certo uma vez, agora é intencional, é isso que eu quero dizer. Eu baixo na altura do olhinho dele assim e falo, olha para o papai, e às vezes ele não quer olhar. Eu digo, olha nos olhos do papai, ele olha
eu desço a bronca, falo tudo o que está acontecendo, e no final eu digo para ele, agora, pede perdão para o papai. Ele não fala perdão ainda não, mas ele olha para mim assim, ó, eu falo assim, eu entendi isso como perdão. Me dá um beijo e um abraço. Irmão, é o beijo e abraço mais sem gosto da vida que ele dá. Ele faz assim, isso é ser intencional. Eu não vou perder isso. Essa é a forma, intencional. Por que eu estou dizendo isso para você? Quer ver o que é ser intencional? A gente não aprende de maneira orgânica na vida, que está cheio de gente preso debaixo de palavra de maldição. O Wanderson acabou de falar, idiota, imbecil, burro. Eu sou intencional em tudo que eu falo pelo meu filho, irmão. Sabe qual que é o apelido dele lá em casa? Eagle. Águia. Você pode achar engraçado, mas eu falo, ô águia, ô eagle, é intencional. Ele está ouvindo a vida inteira. O dia que ele olhar o que significa águia, ele vai entender por que eu preguei a vida e falei isso para ele a vida toda. Sabe que como a gente conversa com ele lá em casa? Como se ele fosse mais inteligente do que ele ainda é. Eu estou desafiando ele a entender que ele pode ir mais longe. Sabe o que a gente faz? Em todo tempo eu digo, filho, nós te amamos. Ele aprendeu papai, mamãe, vovô, água, papá, e agora ele está aprendendo a falar, eu te amo. É intencional. Sabe o que eu digo para ele? Todos os dias, filho, você vai ser um grande homem de Deus. Filho, você vai ser um homem cheio da presença do Espírito Santo. Sabe desde quando eu digo isso? Desde o dia que a gente soube que ele ia nascer. Nós fizemos um vídeo, eu e minha esposa, dentro do carro. Dentro do nosso carro, nós fizemos vídeo dizendo assim, filho ou filha, nós não sabemos se você ainda é menino ou menina, mas a gente descobriu hoje que a mamãe está grávida de você. Esse vídeo está guardado. E um dia ele vai ver. E nós dissemos assim, nós não sabemos se você é um menino ou uma menina, mas não importa agora, nem para o papai nem para a mamãe, mas nós queremos dizer que você será um homem ou uma mulher cheias ou cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai honrar o papai e a mamãe. Você vai ser extraordinário. Ei, isso é intencional. Eu digo isso para ele, por quê? Porque são palavras que estão sendo gravadas na identidade do meu filho. Enquanto tem gente chamando o filho de imbecil, enquanto tem gente chamando o filho de idiota, Deus está levantando crente dentro da igreja para dizer que os filhos serão homens de Deus. Deus está levantando gente na igreja para dizer que os filhos serão maiores do que eles. Irmão, não é uma ciência exata, mas vai dar certo em nome de Jesus. Está vindo Noah. Sabe como a gente ora por ele? Da mesma forma. Vamos captar aqui, vamos passar rápido. Intencional é só isso. É só isso que eu queria dizer para você. Intencional. Você quer o quê para o seu filho? Intencional. Maravilhoso. Lindo. Sabe o que eu digo para ele? Você não vai pegar a mulherada. Sabe o que eu digo para ele? Eu digo, Deus vai te dar uma mulher, filho, extraordinária, que a hora que você bater o olho, você vai apaixonar e vai ser mulher de Deus para a sua vida. Você vai ter um casamento extraordinário, você não vai ser pegador. Você vai viver com uma mulher para sempre. Isso é intencional. Davi falou para o filho, filho, busca sabedoria. No momento mais crucial da vida, ele pediu sabedoria. Não preciso correr, que eu me empolgo. Falar de filho é demais para mim. E está vindo outro, e daqui a pouco mais outro, e mais outro, e mais outro, amém. Até que Jesus venha. Descobri que mulher quando está grávida e amamenta não tem TPM. Quatro anos sem TPM, irmão, quase. Deus está dando vitória. Eu estou ouvindo a Bíblia. Crescei e multiplicai. Brincadeiras à parte. Eu chego nisso tudo em Jesus. Jesus, em tudo que fez, foi intencional. Deixa eu te dizer. Qual o livro que Jesus escreveu? Diga para mim um. Me diga. Alguém conhece algum livro de autoria de Jesus? Tem muita gente assim, acho que é Bíblia. Jesus não escreveu a Bíblia. Quem escreveu a Bíblia foram homens inspirados pelo Espírito Santo. Me diz um livro que Jesus escreveu, uma enciclopédia. Me diz um texto que Jesus escreveu. Aí você vai dizer, aquilo que Jesus escreveu no chão quando a mulher ia ser apedrejada. Alguém sabe o que ele escreveu? Não. Então, por que a gente está ouvindo falar dele até hoje?
Baseado no quê? Vamos caminhar, vamos entender isso, pelo amor de Jesus. Como é que a história não morreu? Eu vou te dizer qual foi a parada. Porque Jesus, antes de começar a trabalhar, encontrou discípulos para caminhar com ele. Antes de Jesus operar um milagre, Jesus escolheu 12 para ver ele fazer tudo o que ele iria fazer. Antes de tudo, Jesus escolheu gente para ver ele fazendo. Sabe o que é isso? Falar é bom. Mas quando os filhos veem a gente fazendo aquilo que a gente fala, é melhor ainda. Jesus escolheu 12 para andar junto com ele. Andava com Jesus, para cima e para baixo. Dormiam no lado, acordavam no lado. Andaram com Jesus. Aí, tem mais um detalhe. Lembra do intencional? Jesus um dia olhou para os discípulos e disse assim para eles: olha, meus lindos, se preparem, porque em meu nome, vocês farão obras maiores do que estas. Você já imaginou que loucura se eu chegar para o meu filho hoje e dizer: filho, se prepara, que você vai pregar para muito mais gente do que eu preguei. Aí meu filho tem 2 anos de idade, nem fala direito, vai olhar para a minha realidade e vai dizer: filho, papai, isso é impossível. Jesus olhou para os discípulos e disse: ei, vocês vão fazer obras maiores do que viram eu fazer. Deixou eles andar 3 anos e meio com Jesus, ficar de boca aberta durante 3 anos e meio. A Bíblia diz que eles faziam, Jesus fazia milagres, ficava tudo assim, ó. Chega um momento que, lembra quando Jesus multiplicou pão e peixe? A Bíblia diz que os discípulos ficaram com a cara tão feia, tão assustada, que Jesus mandou eles vazar para que ele despedisse a multidão. Eles estavam tão assim, ó, que Jesus falou: gente, pelo amor de Deus, vaza, que está feio. Meu Deus, vocês andam comigo todo dia, estão com essa cara estranha. Entra no barco, leva o cesto, some daqui, que eu vou despedir a multidão. Eles andaram com Jesus o tempo todo. Jesus acalmou a tempestade dizendo: meu Deus, que esse homem aí? Que acalma a tempestade, o vento mal obedece. Jesus. Aí Jesus chega no final e diz: em meu nome, vocês farão obras maiores do que essas. Irmão, então eu entendo que ser pai, ser uma família saudável, estruturada e gerar algo novo para os nossos filhos é deixar eles fazer aquilo, deixar eles ver a gente fazer aquilo que a gente quer que eles façam. O que você quer que os seus filhos sejam? Reflita um segundo. Quem que você quer que o seu filho seja? Que tipo de homem que você quer que o seu filho seja? Que tipo de mulher que você quer que a sua filha seja? A sua resposta tem que determinar a sua ação. Não pense, meu lindo, que seu filho vai ser fiel à tua esposa se toda vez que você vê um rabo de saia você faz brincadeira sem graça. Eu nunca vi meu pai brincar com uma mulher, sabia disso? Eu nunca vi o meu pai brincar com mulher nenhuma, nunca. Nem com irmão, nem com nada, nunca vi. Eu tenho vergonha de fazer isso na frente do meu filho até hoje. Eu jamais vou fazer. Porque eu fui instruído que isso é ridículo. É interessante isso, está vendo? Intencional. Então, meu filho, porque não viu eu, provavelmente não vai fazer também. Agora, eu tenho deixado meu filho ver outras coisas. Eu tenho deixado meu filho ver eu abraçar a mãe dele toda hora. Eu tenho meu filho, deixado meu filho dizer que amo a minha esposa toda hora. Irmão, às vezes não deixa eu ver aquelas coisas lá não. Mas de vez em quando ele pega uns detalhes. Eu passo aqui na irmã, sem detalhe, deixa para lá.
mas ele está vendo que o pai dele é apaixonado pela mãe dele e isso não é feio. Eu deixo o meu filho ver eu mudar a voz no telefone com a minha esposa. Isso não é uma regra. Mas sabe o que eu disse para minha esposa essa semana, Wanda? Esse mês agora eu liguei para ela e a gente sempre faz assim: oi amor, tudo bem, minha linda e tal. E eu sempre digo que amo. Eu não estou falando isso longe da minha esposa. Amor, você está aí? Estou mentindo ou não? Não fala agora não. Mas está aqui. Isso é uma coisa maravilhosa. Porque só dá para pregar esse tipo de coisa com a esposa junto. Se a esposa não estiver junto, irmão, fica meio perigoso pregar uma parada dessa. Mas eu disse para minha esposa esse dia: sabe quem que a gente vai ser, amor? A gente vai ser aqueles velhinhos que todo mundo vai ter vergonha de ficar perto. A gente vai beijar na boca. Nós vamos arrumar a dentadura aqui, ó. Corega Tabs. E nós vamos beijar na boca até 100 anos, até 120 anos, e até Jesus levar nós, irmão. Sabe por quê? Porque eu quero que o meu filho seja a mesma coisa com a esposa dele. Eu quero que meu filho aprenda a andar de mão dada com a minha esposa, com a esposa dele. Sabe o que eu estou fazendo? Eu estou andando de mão dada com a minha esposa. Eu quero que o meu filho seja um homem de oração. Eu acordo de manhã cedo e vou para o meu quarto de oração. E só volto depois que orei e fiz o devocional. Talvez o meu filho ainda não entende, mas daqui a pouco alguém vai perguntar: seu pai está onde? Ele vai dizer: não incomoda agora não, que o papai está orando. E sabe quando isso vai ser lindo? O dia que ele comprar a casinha dele. Já pensou o dia que ele comprar a casa dele e eu for lá e ele dizer: papai, tá vendo esse quarto aqui? É igual na casa da gente que nós tínhamos. O que é, filho? É o quarto onde eu oro também, papai. É intencional. Ei, Jesus foi intencional com os discípulos. Jesus não ocultou nada deles. Jesus deixou eles ver tudo. E no final diz: agora prepara, que vai ser com vocês. Ei, só que Jesus não deixou só palavras, Jesus deixou atitudes. Isso é tão poderoso que em todos os momentos a gente vê Jesus, tudo que falou seguido de atitudes. João capítulo 3, verso 16: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Filho, deu. Aí 1 João, acabou tudo. Jesus foi para a cruz, morreu, ressuscitou, eles receberam o Espírito Santo, começaram a viver o que Jesus profetizou que eles seriam. A sombra de Pedro curava, 3.000 almas aceitaram a Jesus, uma igreja nasceu e a gente está aqui porque Jesus não escreveu livro, Jesus gravou eternidade no coração de pessoas para sempre. Eu não estou escrevendo um manual para o meu filho, eu só estou vivendo, e ele está vendo, e daqui a pouco ele vai viver basicamente o que eu fui intencional mostrando para ele viver. Jesus não escreveu nada, mas gravou eternidade no coração de quem andou junto com ele. Você parou para pensar que depois os discípulos aprenderam. 1 João capítulo 3, versículo 18. João está dizendo na carta: filhos, não ameis só com palavras, mas ameis com gestos e atitudes. Ele escrevendo igual Salomão escreveu: quando eu era menino, o meu pai me ensinou. Eu quero terminar aqui essa noite dizendo que eu sou cópia do meu pai. Mas quando eu aceitei a Jesus, Jesus me deu uma borracha para pagar aquilo que o meu pai errou. Eu sou cópia da minha mãe, mas quando eu aceitei Jesus, meu pai, que é Cristo no céu agora, me deu também uma borracha para pagar aqueles erros. E hoje eu levo os acertos e do Senhor eu levo os recomeços. Meu filho também provavelmente vai ter que receber uma borracha do Senhor, porque eu sou humano. Mas deixa eu te dizer, os meus pais talvez nunca ouviram uma mensagem como essa, mas eu ouvi. Um dia minha mãe falou para mim: não tinha ninguém para pregar sobre isso para a gente, filho. Mas hoje tem. Hoje tem, e você está ouvindo, e nunca mais poderá ser excusado deste conhecimento. Ei, em nome de Jesus, eu vou profetizar sobre a minha família e você profetiza sobre a sua.
meus filhos servirão a Jesus. Os meus filhos serão excelentes esposos. Serão homens segundo o teu coração, Jesus. Os meus filhos irão a lugares que eu nunca fui. Pisarão em lugares onde eu nunca pisei. Os meus filhos orarão muito mais do que eu, Jesus. Os meus filhos terão mais prazer e paixão pela tua palavra do que eu. E por conta disso, os filhos dos meus filhos serão cheios da tua presença. E por conta disso, os filhos dos meus filhos conhecerão o teu nome. E por conta disso, os filhos dos meus filhos amarão a tua presença. E por conta disso, os filhos dos meus filhos lembrarão que um dia, um menino que aceitou a Jesus com 19 anos de verdade, e que se apaixonou pela tua presença, e que converteu os seus caminhos para seguir a tua palavra, que encontrou uma mulher cheia do Espírito Santo, gastaram a vida para pregar sobre ele. Oh, aleluia! Jesus, nós não estamos brincando de ser crente, nós não estamos brincando de ser igreja. Jesus, nós estamos gerando igrejas. Jesus nascerá a partir de nós, lares saudáveis, estruturados, cheios da tua presença. Em nome de Jesus. Fique de pé, por gentileza. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia.